Há cenas na Bíblia que parecem ter sido retiradas de um sonho celestial. Visões que arrepiam, não só pela beleza, mas pelo mistério que carregam. E uma das mais impressionantes está justamente nos livros de Ezequiel e Apocalipse. A descrição do trono de Deus e dos seres viventes que o cercam. Mas será que esses relatos são apenas metáforas espirituais? Ou há algo muito mais profundo escondido nessas visões? Prepare-se, porque o que vamos explorar agora não é apenas teologia. É um convite a entrar no coração do invisível, onde o tempo se dobra, os símbolos ganham vida e o sagrado toca o insondável. Imagine a seguinte cena: um céu se abrindo, uma tempestade de fogo se aproximando, e no centro dela, rodas que giram em todas as direções com olhos por toda parte. E acima disso, um trono de safira, sustentado por criaturas com 4 rostos e asas que se tocam. Essa foi a visão de Ezequiel, um profeta exilado na Babilônia, que mesmo longe do templo, foi chamado a contemplar a glória divina de forma direta, brutal e transcendente. Séculos depois, João, na ilha de Patmos, também teria sua própria visão do trono. Mas desta vez, os detalhes se ampliam, as imagens se entrelaçam, e um novo mistério se forma, como se Ezequiel tivesse vislumbrado a fundação, e João, a consumação. Em ambas as visões, os seres viventes estão lá, figuras que desafiam qualquer lógica terrena. Eles têm olhos por todo o corpo, vozes que proclamam a santidade de Deus incessantemente, e um poder que parece ultrapassar as leis da criação como a conhecemos. Mas o que essas criaturas representam de fato? Estariam elas relacionadas aos próprios atributos de Deus? Ou seriam, talvez, manifestações angelicais com papéis específicos no governo divino? O fato é que essas visões não foram entregues por acaso. Elas foram concedidas a 2 homens em momentos de crise, quando a esperança parecia ter desaparecido. Ezequiel, no exílio babilônico, sem templo, sem pátria, sem chão. João, preso numa ilha, vendo o Império Romano esmagar os cristãos. Ambos, em meio à escuridão, recebem uma visão do trono eterno, como se Deus estivesse dizendo: mesmo quando tudo parece desmoronar, eu continuo reinando. O trono, portanto, é muito mais do que uma cadeira de governo. É o centro do cosmos espiritual. É o ponto onde todo o universo se curva. Mas para compreendermos a profundidade dessa revelação, precisamos mergulhar no simbolismo das figuras que o cercam. Quem são esses seres viventes? Por que têm múltiplas faces? De leão, boi, homem e águia. Por que os olhos? Por que as rodas dentro de rodas? A teologia tradicional aponta para muitas respostas. Alguns veem neles os querubins, os guardiões do sagrado. Outros enxergam uma representação dos 4 evangelhos. Há ainda quem diga que eles simbolizam a totalidade da criação: o animal selvagem, o doméstico, o humano e o voador. Mas e se essas respostas não forem mutuamente excludentes? E se os seres viventes forem portais entre mundos? Representações simbólicas e reais ao mesmo tempo, que conectam o visível e o invisível, o céu e a terra, o eterno e o temporário? Ao longo deste vídeo, vamos caminhar por essas visões com cuidado, cruzando as palavras de Ezequiel e João, como quem monta um vitral. Peça por peça, cor por cor, luz por luz. Cada símbolo, cada detalhe, carrega uma verdade que pode mudar a forma como enxergamos a presença de Deus no mundo e dentro de nós. E antes de seguirmos, uma pergunta que pode mudar tudo. Se o trono de Deus está sempre em movimento, será que a glória de Deus também se move por lugares inesperados da nossa vida? O que significaria hoje enxergar as rodas dentro de rodas, se movendo ao nosso redor? Onde, no nosso exílio pessoal, Deus está revelando seu trono? Para entender o trono de Deus, precisamos entender os seres que o cercam. Porque em toda a Bíblia, quando o céu se abre, essas criaturas aparecem. Elas não são coadjuvantes, são parte integrante da glória. E na visão de Ezequiel, os chamados seres viventes
aparecem logo no início. Ele os descreve com uma precisão quase assustadora. 4 seres, cada um com 4 rostos: o de homem, o de leão, o de boi e o de águia. 4 asas, pernas retas como as de um bezerro, reluzentes como bronze polido, e olhos por toda a parte. Cada face carrega um simbolismo profundo. O rosto humano representa a inteligência e o espírito. O do leão, a realeza e a força. O do boi, o serviço e a resistência. E o da águia, a visão espiritual e a ascensão. Esses rostos juntos compõem uma figura total, o ser que vê, reina, serve e voa. Um retrato completo do que é estar diante do Altíssimo. Mas o detalhe mais intrigante ainda estava por vir. Rodas. Sim, rodas dentro de rodas, que se movem em todas as direções, sem se virar. E mais uma vez, olhos cobrindo cada superfície. O que Ezequiel viu, talvez, nem possa ser completamente traduzido em linguagem humana. Mas o que é certo é que ele estava contemplando uma estrutura viva, divina, que se move com a vontade de Deus. As rodas não eram só engrenagens celestiais. Elas simbolizam movimento, soberania e controle total. Nada foge ao olhar de Deus. Ele não reina de um trono fixo e distante. Ele se move, e com ele, move-se a criação. Ele está presente onde o povo dele está, mesmo no exílio, mesmo na dor. Quando cruzamos esse relato com Apocalipse 4, vemos João descrevendo algo semelhante, mas agora com um foco mais celestial. 4 seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. Um como leão, outro como boi, outro como homem, e o quarto como águia voando. E eles não param de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse louvor incessante é uma das chaves para entendermos quem eles são. Eles existem para adorar, mas não uma adoração passiva. É uma adoração em movimento, em conexão com o trono, com o arco-íris ao redor dele, com os 24 anciãos que lançam suas coroas. Essa imagem é de um culto eterno, onde tudo se dobra diante da glória. E aqui, mais uma conexão simbólica emerge. Os 4 seres também remetem aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Eles estão em volta do trono, em todas as direções, como se proclamassem que não há lugar no universo onde a glória de Deus não esteja. Essa é a teologia do trono. Deus não está limitado por espaço, tempo ou circunstância. Ele reina sobre tudo e, ao mesmo tempo, dentro de tudo. O trono é móvel como as rodas. Ele não está preso em Jerusalém, nem no templo, nem numa igreja. Ele se move para alcançar, para julgar, para redimir. Mas repare em outro detalhe: os olhos, por toda parte. O que isso representa? Vigilância? Sabedoria? Ou uma consciência total do cosmos? A resposta talvez seja: tudo isso junto. Os olhos são o símbolo da percepção divina. Deus não apenas vê, ele compreende, ele penetra. Nada escapa ao seu olhar, nem mesmo os lugares que escondemos de nós mesmos. Por isso, o trono não é apenas uma imagem de poder. É um espelho que revela tudo, inclusive quem somos de verdade. No meio dessa cena majestosa, surge uma tensão espiritual. Suportar a presença do trono exige transformação. Os seres viventes não são criaturas comuns. Eles são moldados pelo fogo da glória. Eles existem na borda do possível, na fronteira entre o céu e a criação. São ecos do que fomos criados para ser. A pergunta que ecoa agora é: se Deus está cercado por criaturas que combinam realeza, serviço, inteligência e visão, será que nós, como imagem e semelhança de Deus, também deveríamos refletir essas 4 faces? Talvez o trono de Deus não esteja apenas nos céus distantes. Talvez ele esteja esperando para ser reconhecido dentro de nós. Quando servimos com humildade, quando governamos com justiça, quando enxergamos além do visível e quando pensamos com clareza. A glória de Deus, então, não seria um espetáculo apenas para ser contemplado, mas uma realidade a ser incorporada.
Ao longo da Bíblia, o trono de Deus não é apenas símbolo de governo. É o eixo em torno do qual tudo gira. Ele é o ponto de partida e o ponto de retorno. Tudo nasce do trono e tudo volta para ele. Em Apocalipse 22, por exemplo, vemos que do trono sai um rio de água da vida, claro como cristal, fluindo pelo meio da cidade celestial. E à beira desse rio, a árvore da vida, que dá frutos para cada estação e cujas folhas servem para a cura das nações. O trono, portanto, não é estático. Ele gera movimento, gera vida, gera restauração. E esse é um ponto-chave. A presença de Deus nunca é inerte. Ela é criativa, dinâmica, curadora. Mesmo quando vem acompanhada de temor, é uma presença que transforma. Agora volte por um instante ao relato de Ezequiel. Ele vê o trono acima dos seres viventes, sustentado por eles, e sobre o trono uma figura semelhante a um homem, envolta em fogo de cima a baixo, rodeada por um brilho como o de um arco-íris nas nuvens num dia de chuva. Isso nos lembra que, por trás de todo o simbolismo, há uma presença pessoal. Não um Deus distante, mas alguém que se revela. A semelhança com o homem nos lembra da encarnação futura. João, no Apocalipse, também vê alguém sentado no trono, que brilha como jaspe e sardônio, e ao redor, trovões, relâmpagos, e 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A descrição é quase sinestésica, mistura de luz, som, movimento e mistério. E no centro disso tudo, alguém. Esse alguém é o mesmo que caminhava com Adão no jardim, que apareceu a Moisés na sarça ardente, que se revelou a Isaías no templo e que desceu em carne no meio da história humana. O trono, então, não é um símbolo abstrato de divindade. É o trono de uma pessoa, de um rei, de um Deus que vê, ouve e se move. O que mais impressiona em Apocalipse 4 é o fato de que tudo no céu gira em torno dessa presença. Os anciãos se prostram, os seres viventes proclamam, os anjos observam, e ao centro está o trono, e aquele que nele está sentado. Ele não é um rei entre outros, ele é o centro absoluto de toda a existência. O que isso nos revela sobre Deus? Que ele é soberano, sim, mas também que ele é digno de receber glória, honra e poder, como proclamam os seres viventes. E isso nos leva a um ponto central, a adoração. Todo o cenário celeste é de adoração constante, não por obrigação, mas por reconhecimento da majestade. Isso deveria nos fazer pensar: como temos nos relacionado com a presença de Deus? Temos nos aproximado com reverência? Ou nos acostumamos tanto com a linguagem religiosa que já não trememos diante do sagrado? O trono de Deus está acessível, mas ele nunca será banal. Ele é santo, ele é fogo, ele é vida. E o que dizer dos 24 anciãos que lançam suas coroas diante do trono? Isso é poderoso. Representa a rendição total de toda a autoridade, de todo o mérito humano, de todo o poder terreno. Nenhuma coroa pode ser mantida diante da glória. Tudo deve ser entregue. Isso fala de humildade, de reconhecer que até as conquistas mais justas, os cargos mais santos, as vitórias mais legítimas, tudo vem dele e volta para ele. Quando a igreja perde isso de vista, ela se perde. Quando os cristãos se esquecem de lançar suas coroas, eles começam a erguer ídolos. O trono de Deus é o único lugar onde o ego morre e a alma floresce. Mas repare em outro detalhe. O trono está cercado de trovões e relâmpagos. Isso nos lembra o Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. Nos lembra também do Monte da Transfiguração, quando a nuvem luminosa envolveu Jesus. A presença de Deus não é um campo neutro. Ela é uma tempestade santa. E, ao mesmo tempo, é envolta por um arco-íris, sinal da aliança. Isso mostra o paradoxo divino: fogo e promessa, justiça e misericórdia, santidade e graça. Diante do trono, tudo isso se encontra. Tudo é reconciliado, tudo faz sentido. E, talvez por isso, tanto Ezequiel quanto João
tenham se prostrado em reverência. Eles não estavam apenas vendo uma visão. Estavam diante da verdade absoluta, viva, poderosa e bela. O trono não é só uma imagem do céu. É uma convocação. Um chamado para que a gente viva com os olhos voltados para aquele que reina. E a pergunta inevitável que nos resta é: diante do trono, o que há dentro de nós que ainda precisa se curvar? Há um momento em Apocalipse 5 que quebra completamente o silêncio reverente do céu. João vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouve-se uma pergunta ecoando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A pergunta atravessa o universo. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. E João começa a chorar muito. Esse momento é essencial para entendermos o impacto espiritual do trono. O livro selado representa os desígnios eternos de Deus, o cumprimento da justiça, a consumação da história. E ninguém é achado digno. Nem os anciãos, nem os seres viventes, nem os profetas, nem os mártires. Tudo para. A criação fica suspensa em angústia. Até que um dos anciãos diz a João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E então, João vê algo surpreendente. Um cordeiro, como que havendo sido morto, em pé, no meio do trono. Isso é profundamente simbólico. O trono, que até então estava associado à majestade, glória, trovões e relâmpagos, agora revela que no centro de tudo está o cordeiro. Um cordeiro ensanguentado, mas de pé. A glória de Deus é revelada através do sacrifício. O poder de Deus se manifesta através da entrega. E o trono não é só lugar de governo, é lugar de redenção. O que João vê é o mistério central do Evangelho. O leão venceu sendo cordeiro. O rei governa com mãos perfuradas. O universo é sustentado por amor sacrificial. Isso é algo que nenhum outro trono terrestre jamais refletiu. Aqui está o escândalo da cruz em sua forma mais elevada. Não só como instrumento de salvação, mas como estrutura de governo cósmico. E então, os seres viventes e os anciãos se prostram diante do Cordeiro. Cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é precioso. Nossas orações chegam ao trono de Deus como aroma agradável. Nada se perde. Cada clamor, cada súplica silenciosa, cada lágrima orante é recolhida e colocada diante do Cordeiro. E mais, cantam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso revela que o trono não é propriedade de uma etnia, de uma cultura, de uma denominação. É o trono do Cordeiro que reuniu a humanidade redimida em unidade santa. E veja, os seres viventes continuam em cena. Eles não desaparecem. Eles estão no meio do trono e ao redor dele, como se fossem guardiões do mistério, testemunhas do sacrifício, proclamadores da glória. Eles têm olhos por todo lado, não por acaso. Eles contemplam os caminhos de Deus com uma profundidade que nós, aqui na terra, só conseguimos vislumbrar em parte. E o que vem os leva a dizer: Santo, 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 sempre, sem cessar. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade é sustentada por uma visão contínua da santidade de Deus. Quando paramos de ver, paramos de adorar. Quando nossos olhos se voltam para as distrações da terra, nossa adoração enfraquece. Mas quando o trono está no centro da visão, a alma se rende. Há algo nesse capítulo que também não pode ser ignorado. A adoração celestial é barulhenta. Milhares e milhares de anjos, miríades de miríades, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro. Não é um culto silencioso, introspectivo, apático. É celebração gloriosa. É rendição apaixonada. E mais, toda criatura, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar,
une-se à proclamação. É como se o universo inteiro respirasse adoração. Isso nos aponta para o fim de todas as coisas. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O trono é o destino de todas as histórias humanas, e o Cordeiro será o centro da eternidade. E diante disso, os anciãos se prostram novamente. Tudo o que resta é reverência, adoração, silêncio sagrado e canto eterno. O trono que começou como visão simbólica em Ezequiel, agora é a realidade glorificada de Apocalipse. A eternidade está centrada naquele que reina com justiça, que governa com graça e que se entregou em amor. A pergunta que fica para nós é: se ele reina nos céus com tanto esplendor, será que reina em nosso coração com essa mesma centralidade? Quando João vê tudo isso, o trono, o cordeiro, os seres viventes, os anciãos, os anjos, a adoração cósmica, não está apenas relatando uma visão profética. Ele está sendo convidado a participar dela. E de forma misteriosa, nós também somos. Apocalipse não foi escrito para satisfazer curiosidades escatológicas, mas para despertar os corações adormecidos da igreja. O trono de Deus não é uma teoria teológica distante. É uma realidade espiritual que clama por centralidade em nossa vida. E o que Ezequiel viu, o que João testemunhou, não são apenas mistérios celestiais. São espelhos daquilo que deve acontecer em nós. Os 4 seres viventes que não cessam de clamar Santo, 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 nos lembram que a vida cristã verdadeira não é movida por eventos, mas por uma visão contínua da santidade divina. Eles têm olhos por todo lado porque não se distraem. Porque tudo o que contemplam revela a glória de Deus. E a pergunta que fica é: onde estão os nossos olhos? Em que estamos fixando nossa atenção? O culto no céu não para. A adoração é o ambiente da eternidade. E cada vez que desviamos nossa devoção para coisas terrenas, para vaidades passageiras, nos distanciamos do centro. O trono nos chama de volta, nos reposiciona. Mas há algo ainda mais profundo. O trono de Deus é cercado por trovões, relâmpagos e vozes. Isso significa que não se trata de um trono passivo, mas ativo. Um trono que emite decretos, julgamentos, revelações. A santidade de Deus não é estática. Ela é dinâmica. E muitas vezes, é por isso que nos assustamos com ele. Porque nos confronta. Porque nos chama à transformação. O fogo que arde diante do trono não é apenas luz, é purificação. E os 7 Espíritos de Deus diante dele nos mostram que não há aspecto algum da criação que escape à sua influência, mas também não há aspecto algum da nossa vida que ele não deseje redimir. E então, chegamos a um ponto de profunda reflexão. Se tudo está diante do trono, céus, terra, seres angelicais, tempo, história, multidões e multidões, o que impede o nosso coração de também estar ali? Talvez seja o medo, talvez o orgulho, talvez uma falsa noção de independência. Mas o convite está aberto. O véu foi rasgado. O cordeiro está em pé, ensanguentado, mas vitorioso, pronto para receber a nossa entrega. E isso nos leva de volta à figura dos 24 anciãos. Eles lançam suas coroas diante do trono. A coroa representa autoridade, conquistas, honra, e eles a colocam aos pés do cordeiro. O que isso nos ensina? Que nada do que conquistamos, talentos, títulos, méritos, ministérios, deve ocupar o lugar central. Tudo deve ser devolvido a quem é digno. O verdadeiro adorador não guarda sua glória. Ele a entrega. Ele a rende. E então, o céu inteiro se torna um só som, um só clamor, uma só confissão. Ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todo o sempre. E aqui está a maior revelação desse mistério. O trono de Deus não é apenas um lugar geográfico nas regiões celestiais. Ele é, sobretudo, o lugar de entronização em nossa alma. Aquele que reina no céu deseja reinar em nós. Não apenas como Salvador, mas como Senhor. Não apenas como Redentor, mas como Rei.
E a pergunta que ecoa diante disso tudo é simples, mas decisiva. Existe em nossa vida um trono vazio esperando pelo Cordeiro? Estamos prontos para derramar nossas coroas? Para nos unir ao cântico dos seres viventes? Para viver com os olhos fixos naquele que é digno? Porque no fim de todas as coisas, quando os céus se abrirem e o Cordeiro for revelado em glória, não haverá espaço para dúvidas nem para distrações. Só haverá uma realidade incontestável. O trono está ocupado. E ele reina, para sempre. Que o nosso coração diga amém a isso, não apenas com palavras, mas com entrega, com adoração, com vida.